Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Estúdio Arranhador no YouTube. E hoje eu vou falar para você do reverb. Reverb é um processo muito importante na pós-produção de áudio e, basicamente, o que é a reverberação? É a forma como o som se propaga em espaços, né? Então, existe um som direto, que é o som que sai da minha voz, e esse som ele reflete, difunde e algumas partes desse som refratam e são absorvidas pelo espaço. Tudo isso acontece num processo em milissegundos e a gente tem essa sensação de espaço. Sem a reverberação, a gente não sente o espaço. Então, aquele som bem seco que é gravado num estúdio muito absorsivo, ele tende a não ter a sensação espacial. É um som, entre aspas, neutro. Quando a gente está num lugar tipo um banheiro, uma sala, um ginásio, um aeroporto, qualquer ambiente que não seja um estúdio tratado, a gente tem reverberação. Então, quando a gente trabalha no audiovisual, ou num podcast, ou numa narrativa radiofônica, enfim, qualquer um desses ambientes, qualquer uma dessas situações em que a gente precisa simular espaços, a gente precisa trabalhar então com a reverberação. Então, eu vou mostrar aqui no Audition para você. Eu criei um projetinho básico aqui a partir daquele mesmo projeto que a gente trabalhou no tutorial de equalização, que é o projeto da tabela FIP. Hoje eu tirei o vídeo, vou deixar só o som, porque nesse caso o vídeo importa menos, né? Para a gente criar diferentes espaços aqui através do uso do reverb. Então vamos aqui. Tem 3 personagens nessa conversa: personagem 1 que é masculino, 2 que é feminino e o 3 que é masculino também. E por enquanto eles estão com voz de estúdio. Vou tocar para você escutar. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Um amigo meu acabou de vender o dele por esse valor. É igual ao seu. Você já olhou na tabela FIP? Ah, é mesmo. Então você percebe que essas vozes estão secas, né? Elas não têm nenhum tipo de impacto do espaço, então elas podem estar em qualquer lugar depois. Agora elas estão dentro de um estúdio, né? A gente percebe isso, a gente escuta isso. Então, se, por exemplo, o narrador, se isso aqui fosse uma história radiofônica e o narrador falasse, os personagens conversam em um café, não soa como se eles estivessem em um café ou numa padaria, não soa, né? Soa como se eles estivessem dentro de um estúdio. Então, para a gente passar eles para um estúdio, a gente precisa aplicar o reverb. E para isso, né, nos outros tutoriais, tanto de compressão quanto de equalização, a gente usou a aba Effects Rack aqui, né? Então a gente trabalhou tanto com os efeitos de camada, ou Track Effects, e os efeitos de clip, ou Clip Effects. Isso porque, naquele caso, né, que é o equalizador e o compressor, o ideal é a gente trabalhar com esses efeitos insertados, ou seja, como inserts dentro dessas camadas. Então eu não preciso, por exemplo, que 3 camadas sejam equalizadas ao mesmo tempo por um mesmo equalizador, ou que 3 sejam comprimidas ao mesmo tempo por um compressor. Isso pode acontecer, isso pode ser útil, mas nem sempre a gente vai precisar. Na maioria das vezes, a gente precisa que cada camada tenha o seu próprio compressor e, às vezes, como a gente viu, cada clipe tem o seu próprio equalizador, por exemplo. Então, nesses casos, a gente trabalha com inserts. Agora, para o reverb, vamos pensar aqui nesse projeto. São 3 personagens, os 3 estão conversando no mesmo lugar. Então, o que eu preciso é que os 3 soem no mesmo lugar, ou seja, os 3 vão para um mesmo reverb. Se eu aplicar da forma como a gente estudou nos 2 tutoriais anteriores, a gente vai clicar aqui, vai vir no Effects Rack e vai adicionar o reverb para essa camada desse personagem. Aí você pode pensar, mas seria melhor eu juntar os 3 numa mesma camada e jogar o mesmo reverb nos 3. Poderia ser, mas aí eu perderia um pouco da visualização e mais para frente, por exemplo, quando outros 2 personagens conversam em outro lugar, eu teria que criar uma outra camada para eles. Enfim, é mais confuso assim. A forma mais prática da gente trabalhar com o reverb, principalmente para projetos narrativos, seja audiovisual, seja sonoro, é a gente mandar esses efeitos para um bus. Dessa forma, a gente consegue mandar esse áudio para um canal auxiliar. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou criar aqui um canal auxiliar e eu vou enviar os áudios desses 3 personagens para esse mesmo canal auxiliar
Dessa forma, eu consigo, com um reverb só, reverberar essas 3 vozes. Dessa forma, economizando trabalho, economizando processamento e trazendo mais veracidade, mais verossimilhança. Porque no espaço, se 3 pessoas estão conversando ao mesmo tempo no espaço, as vozes rebatem e interagem umas com as outras. Se a gente joga as 3 vozes para um mesmo reverb, esse mesmo efeito vai acontecer. Então vamos lá, como é que a gente faz isso no Audition? Primeira coisa é criar a nossa camada auxiliar. Então vou vir aqui no menu Multitrack, Track, Add Stereo Bus Track. E é bom que você adicione um bus estéreo, porque a reverberação ela é estéreo, ela ocorre ao redor da cabeça da pessoa. Então, Stereo Bus Track. E eu vou renomear aqui, vou colocar Reverb 1. Isso porque depois a gente vai criar um segundo reverb, e aí eu vou chamar ele de Reverb 2, obviamente. E aí, se você lembrar do primeiro tutorial que a gente fez, lá quando eu apresentei o Audition, eu falei dessa camada aqui, ó, né, desse botãozinho aqui, do botão dos Sends. Porque por enquanto, se eu clicar aqui, Quero vender meu carro. Quanto será? esse canal do Reverb não tem nada, nada está chegando nele. E eu não vou jogar um áudio diretamente nele. Eu vou enviar o áudio para ele através de um bus. Então eu vou vir aqui no Sends. E no Sends, percebam que tem aqui o Send 1. E se eu girar aqui, ó, Send 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu vou fazer uma coisa importante aqui. Eu vou zerar esses caras, desativar. Vou vir no Mixer para fazer isso através do Mixer. Também dá, né? A gente pode fazer isso por qualquer um. Isso é para você ver como é o processo desde o zero, né? Então, aqui no Mixer ou aqui na janela de edição, dá igual. A gente consegue seguir os mesmos passos. Então, vou vir aqui no canal 1, Send 1, e eu vou enviar o Send para o Reverb 1. Como eu renomeei como Reverb 1, ele aparece ali para mim como Reverb 1, obviamente. Então, cliquei aqui. E agora eu vou dar play e você vai ver que nada vai acontecer. Olha lá. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? O reverb continua sem nada chegar nele. Por quê? Porque eu enviei, mas eu não abri as comportas desse envio. Pensa no áudio como um fluxo, uma corrente, como se fosse uma corrente de água. A água está chegando até o registro do seu banheiro, mas se você não abre ele, a água não sai pela torneira ou pelo chuveiro. A mesma lógica vale aqui. Então, eu criei um encanamento, vamos usar essa metáfora do cano. Eu criei o encanamento do canal 1 para o reverb, através do bus, mas eu ainda não abri o registro. Então agora eu vou abrir o registro. Então eu cliquei com o Alt em cima do registro, ele vai para 0 dB, depois eu posso alterar isso se eu quiser. E agora preste atenção aqui no canal do reverb. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Agora eu tenho som nesse canal do reverb. Porém, não tem nenhuma reverberação ocorrendo ainda. Por quê? Porque agora no canal do reverb eu preciso insertar o meu reverb. Então vamos lá. Vou vir aqui no Effects Track, e aí vejam que na track aqui aparece Reverb 1. Eu vou vir aqui na primeira gaveta, Reverb, e eu vou adicionar um Convolution Reverb. Convolution, se você nunca ouviu essa palavra, é um processo em que um áudio é multiplicado por outro dentro do computador. E esse outro áudio, né, o primeiro áudio, obviamente, é o diálogo que eu quero que soe dentro do espaço, mas esse outro áudio é uma resposta impulsiva, ou impulse response. O que é isso? É um áudio gravado dentro de um lugar físico. E quando a gente usa o Convolution Reverb, esse lugar físico específico, ele vai ser multiplicado por cada amostra do áudio do diálogo. Com isso, é como se eu estivesse disparando esse diálogo dentro daquele espaço para que ele soe lá dentro. Então vamos lá. Adicionei o reverb. Aqui tem os impulsos, né? Então no caso do Audition vem com alguns impulsos básicos e eu posso vir aqui e carregar um impulso meu, por exemplo. Eu gravei um impulso na Sala São Paulo, por exemplo. Tá aqui, ó. Posso vir lá e mandar que essa voz soe dentro da Sala São Paulo, né? Então a gente pode escolher o som que a gente quiser. Se você gravar uma resposta impulsiva, você pode
insertar aqui, ou você pode ir na internet e baixar respostas impulsivas de banco de sons. Então vamos lá. Eu vou agora tocar esse áudio para você escutar. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Então já dá para perceber que está soando num espaço, né? Então vamos explorar rapidinho aqui o que a gente tem nesse reverb de convolução. Então, primeira coisa, o mix. É quanto que eu vou ter do som do reverb em relação ao som direto. Nesse caso, como a gente está usando ele como bus, o ideal é que o mix esteja em 100%. Se você jogasse direto na camada do diálogo, aí você teria que equilibrar isso para não ficar exagerado. Por enquanto eu tenho o som direto indo para o master e o som do reverb indo para o master. Ó, se eu mutar aqui o reverb, Uns 35. Quero vender meu carro. ele está indo lá para o master. Quando eu habilito o reverb, Quanto será que ele vale? agora ele soa dentro da sala São Paulo, que eu captei lá o reverb de convolução. Então, o mix ideal 100%. O room size, né, o tamanho da sala, 100% é o tamanho da resposta impulsiva. Se eu diminuir, vai soar como se fosse aquela sala um pouquinho menor. Então, eu posso diminuir aqui o reverb. Eu vou criar um loop aqui nesse primeiro diálogo. Então, tecla de atalho T, lembrando, né? Criei aqui o loop. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Agora já parece mais que eu estou dentro de um banheiro, né? O personagem está dentro do banheiro, do que na sala São Paulo. Eu vou abrir um pouquinho mais. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Já ficou um pouquinho mais amplo. E agora eu vou jogar no 100% de volta. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Então já cresceu, agora está no tamanho normal da sala. Os dampings são absorções que você simula que a sala produziria. Então, vamos pensar que na sala vai ter cortinas, vai ter tapetes, vai ter pessoas, né, com roupas, com corpos. Quanto mais objetos, mais elementos tiver na sala, mais dumping ocorre. Uma sala vazia não tem dumping nenhum. Uma sala cheia ou com objetos tem mais dumping. E no caso do reverb de convolução aqui do Audition, ele te dá as duas opções de dumping, de grave e de agudo. Então, perceba que com o dumping em 0, vou deixar os dois dumpings em 0. Vou tocar de novo o mesmo diálogo. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Dá para perceber um rabicho grande aqui, né, desse som. A gente percebe que ele fica reverberando mais. E isso, obviamente, dá essa sensação de espaço vazio, que às vezes fica artificial. Então a gente pode subir. Eu vou subir primeiro o de grave. Você vai ver que vai ficar menos embolado. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Já ficou um pouco menos embolado. E se eu subir o de agudo, Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? fica com menos brilho. Agora ficou exagerado, né? Como se essa sala tivesse muito cheia, com muitas cortinas, inclusive com absorvedores, né? Então um dumping de 100% também é exagerado. Um dumping aqui na casa de 70%, 50% é mais adequado. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Agora a gente já tem essa sensação. Pré-delay é o tempo que demora para o reverb começar a acontecer. Então vamos pensar numa situação de acústica. Eu estou no meio da sala. A minha fala vai demorar um tempão para chegar nas paredes e voltar até mim. Então isso é um pré-delay longo. Agora, se eu estiver encostado na parede, é um pré-delay mais curto. Então quanto mais eu quero distanciar o personagem das paredes, maior é o pré-delay. Quanto mais perto eu quero, ou menor o espaço, menor é o pré-delay. Então eu vou abrir aqui bastante pré-delay para você perceber. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Percebe que agora você escuta até quase que um eco, né? Em 100 milissegundos, a gente tem quase que um eco. Se eu deixar aqui bem baixinho, 10 milissegundos, por exemplo, Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? já está bem mais próximo, né? Então, quanto menor é o pré-delay, mais perto o personagem está das paredes. Quanto maior, mais distante. E óbvio, para estar mais distante, os espaços têm que ser maiores também. E por fim, a gente tem a possibilidade de width, que é a largura da sala. 100% é o tamanho da resposta impulsiva. Essa resposta impulsiva é estéreo, ela foi gravada com microfone estéreo, então ela reflete nas paredes e vem diferente de um lado e do outro. E isso está sendo exatamente reproduzido aqui. Se eu juntar aqui para o 0, ou seja, juntar os dois canais, vai ficar mono essa reverberação. Presta atenção. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale?
Tá tudo no meio da cabeça a reverberação, né? Se você está escutando no fone, isso fica mais evidente ainda. Agora eu vou aumentar para 300%. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Ficou até artificial agora, né? Porque ele está ultrapassando a largura natural desse espaço. E com isso a gente perde, inclusive, compatibilidade mono-estéreo. Então, muito cuidado. Se for abrir muito o widget do reverb, faça isso com cautela, né? Verifique se ficou natural, se funcionou bem. Agora, valores mais baixinhos, tipo 115, 120, até 150%, ainda são aceitáveis. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Agora está um pouquinho mais aberto do que o natural, que é o 100%. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Então, esses são os controles básicos. O gain, a gente pode deixar ele em 0. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? E agora eu vou mostrar uma coisa interessante, né? A gente aplicou esse efeito só no canal 1. Então, se eu venho aqui no reverb, está aqui. E agora eu vou deixar o diálogo rolar. Então, eu vou clicar G para desaparecer esse meu loop. E eu vou tocar o fragmento até a segunda fala de novo, só para você perceber a diferença entre o personagem 1 e o personagem 2. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Bom, primeiro que essa voz está um pouco exagerada, está muito reverb. Então o que eu posso fazer? Tenho duas alternativas. Uma é diminuir esse registro aqui, diminuir o ganho do envio. Se eu diminuir o ganho do envio, vai menos voz para o reverb e, portanto, fica um pouco menos reverberante. A outra opção é baixar o volume do reverb. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e deixar mais baixinho. Um amigo meu acabou. Vou voltar aqui para essa fala. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Percebeu que quanto mais eu subo esse fader aqui do reverb, mais exagerado fica, e quanto mais eu abaixo, mais suave ele vai ficando, até o ponto em que ele desaparece. Se eu baixar muito aqui, Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? volta para o estúdio. Quero vender meu carro. Então eu vou subir um pouquinho, e a regra de ouro é, conforme ele vai desaparecendo, começando a desaparecer, está num ponto bom. Aí se eu der mute e sentir falta do reverb, está num ponto legal. Vamos tentar chegar nesse ponto. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Bom, agora ele está soando num espaço mais suave, mais agradável. E agora voltando aqui, vamos mandar agora a personagem 2 para esse mesmo lugar. Então vou repetir o mesmo procedimento. Se eu estiver em outro lugar, eu clico aqui no Sends, vou habilitar o Send 1 dela para ir para o reverb e vou abrir o registro dela, né? Vou abrir o envio dela. Vou tirar agora o loop e vamos ver se ela vai soar no mesmo espaço que ele. Será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Um amigo meu acabou de vender o dele por esse valor. É igual ao seu. Você já olhou na tabela FIP? Agora o último personagem não está no mesmo espaço, então eu preciso também enviar esse personagem para esse mesmo espaço. Então vamos lá, reverb, abre aqui e ele vai. Você agora já pro olhou na tabela FIP? Ah, é mesmo. Então, o bacana de trabalhar com os sends é que eu posso fazer isso, né? Eu tenho 3 personagens indo para um mesmo efeito, sem precisar ficar instanciando cada um dos canais com um reverb, que seria um processamento a mais e daria mais trabalho. Suponha que eu queira mudar esse reverb agora. Se eu tivesse colocado uma instância de reverb para cada personagem, eu teria que alterar um por um. Nesse caso, agora eu venho aqui nos efeitos e altero. Vamos mudar eles de lugar. Vou colocar eles dentro de um locker room, que seria uma espécie de ginásio, vestiário, desculpa. Vamos lá. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Um amigo meu acabou de vender o dele por esse valor. É igual ao seu. Você já olhou na tabela FIP? Ah, é mesmo. Então agora eles estão num outro espaço, né? Completamente diferente, outra sonoridade, outra resposta impulsiva, né? Outro impulso. Então é isso, né? Muito fácil de alterar. Existe uma outra forma de trabalhar o reverb
que é com um reverb algorítmico, ou seja, um algoritmo que é criado para simular aquele espaço. Então vamos criar um reverb desse tipo. Vou repetir o processo: multitrack, track, add stereo bus track. E agora eu vou colocar o reverb 2 aqui. Então agora eu vou, nos personagens aqui, eu vou deixar esse aqui habilitado e vou direto para o Send 2. Então vamos lá, reverb 2, Send 2, abrir o envio. E ao invés de desabilitar, eu vou mutar, porque depois a gente compara um com o outro. Então vamos lá. Vou vir aqui no Track Effects, perceba que eu cliquei no Reverb 2, aqui aparece Reverb 2, aí eu venho aqui no Reverb e vou adicionar um Studio Reverb, que é o reverb algorítmico, desculpa. Tem alguns padrões aqui, né, nos presets. Vamos colocar uma ambiência, um Great Hall, né, um hall grande. A diferença desses dois reverbs é que aqui eu tenho outros controles. Então, por exemplo, eu tenho o tamanho da sala, né, que é medido em porcentagem. Então, o tamanho da sala não tem a ver com uma resposta impulsiva, tem a ver com um cálculo. Então, aqui, o tamanho da sala. O decay é o tempo que o reverb demora para morrer. Né? Morrer significa ficar 60 decibéis mais fraco do que o pico, que é o som original. Então, quanto mais reflexiva e maior a sala, maior é o tempo de decay. Então, uma catedral gótica tem um reverb muito longo, um decay muito longo. Um estúdio tem um decay muito seco. Depois tem as primeiras reflexões, que são os sons que batem pela primeira vez na parede e voltam. Então, quanto mais fortes as primeiras reflexões, mais reflexivo é o espaço. Um banheiro tem primeiras reflexões muito fortes. Já uma sala de estar cheia tem as primeiras reflexões mais fracas. A mesma sala de estar vazia, sem nenhum móvel, sem nenhum tapete, cortina, tem as primeiras reflexões mais fortes. Depois a gente tem largura, que é a mesma ideia do outro reverb, né? Quanto maior, mais estéreo vai ser o som. Depois tem o corte de agudos e graves. Então isso é importante também porque os agudos são absorvidos muito mais rapidamente do que os médios. Então se você não corta os agudos, fica artificial, então precisa de um pouquinho de corte. É similar ao dumping de agudo do outro reverb. Nesse caso a gente não tem dumpings separados, a gente tem um dumping só, e aí a gente tem cortes de grave e agudo. E o corte de grave é importante porque o grave reverbera menos no espaço, ele vai embora. Se tiver uma janela, uma porta, o grave ele atravessa. A menos que você esteja num cubo totalmente de concreto, o grave não vai ficar lá dentro circulando, ele vai atravessar. O grave atravessa a parede de tijolo, principalmente se for tijolo baiano, que é oco, se for drywall, se for parede de vidro, ele atravessa. Né? O grave ele tem essa característica de fazer as paredes vibrarem e atravessar. Já os médios não, eles ficam rebatendo lá dentro. Então, para ter um reverb mais natural, né, que pareça mais naturalista, a gente tem que cortar um pouquinho do grave e cortar um pouquinho do agudo também. Aí tem o dumping, que a gente já estudou, já viu o que é, e o diffusion. Né? A difusão é um fenômeno que ocorre com o som quando ele encontra uma superfície irregular. Então, se tem muita irregularidade, o som fica mais homogêneo dentro do espaço. Se você quer um som mais homogêneo, mais agradável de escutar, tem que ter um pouquinho de difusão. Se não tiver nada de difusão, você vai perceber que o som fica com ecos, e aí ele se embola consigo próprio. E por fim, a gente tem aqui a opção do dry e wet. Quando a gente trabalha com o reverb como auxiliar, como bus, a gente precisa garantir que o dry esteja em 0 e o wet em 100%. O que significa isso? Que eu não tenho nada do som direto e eu tenho 100% do som reverberado. Isso porque, como a gente já viu no outro, a gente tem o som direto rolando lá na camada e a gente tem o som reverberante rolando por aqui. E a gente consegue controlar no fader. Então vamos escutar esse cara agora. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Então ele está lá soando num hall bem grande, né, num espaço grande e vazio. Vamos deixar ele um pouquinho menos vazio. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Já está um pouquinho mais
É seco o som, mas vou secar um pouquinho mais ainda, diminuindo aqui o decay. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Então ele está lá rolando num espaço com uma reverberação razoável. Eu vou colocar agora também a personagem feminina lá dentro e vou colocar o último personagem masculino também no mesmo espaço. Vamos ver a conversa agora. E agora eu vou para o mixer para escutar e ir ajustando a quantidade de reverb. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Um amigo meu acabou de vender o dele por esse valor. É igual ao seu. Você já olhou na tabela FIP? Ah, é mesmo. Então agora a gente tem um outro reverb, né? Se eu tivesse, por exemplo, no filme duas salas diferentes, com duas conversas diferentes, com esses mesmos personagens, seria só eu controlar os envios, fazendo uma automação de envio. Então esse uso do reverb através do envio é uma coisa muito bacana de aprender. Agora eu só vou, para finalizar esse vídeo, comparar os dois espaços diferentes. Então primeiro o reverb de convolução. Vou voltar ele lá para a sala São Paulo. Eu vou tirar um pouquinho do pré-delay, que está um pouco exagerado aqui. Quero vender meu carro. Quanto será que ele vale? Uns 36 mil. Da onde você tirou isso? Vamos agora para outra sala. Um amigo meu acabou de vender o dele por esse valor. É igual ao seu. Você já olhou na tabela FIP? Ah, é mesmo. Então hoje é isso. Espero que você tenha conseguido entender bem a mecânica do uso do reverb aqui no Audition através do canal auxiliar. É uma forma bem bacana de trabalhar com reverb, porque, como eu falei, você consegue ter muitas possibilidades de manipulação do áudio com essa técnica. E se você tiver algum tutorial que você queira que eu produza, escreve lá no estudio.arranhador@gmail.com e, na medida do possível, eu vou preparando esses tutoriais para você. E se for alguma dúvida em relação a esse vídeo, algum comentário, faz os comentários aqui no canal do YouTube, que eu leio cada um deles e vou respondendo na medida do possível, beleza? Obrigado por assistir até o fim, até o próximo.